Oi, oi, pessoal! Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início agora ao estudo do conteúdo da semana 1 do PET 2 do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou Ana Carolina e vou estar aqui acompanhando vocês. Então, vamos começar falando sobre a potenciação. Nós vamos ter que se A ele é um número racional e N é um número inteiro positivo, a potência de base A e expoente N ela é definida por A elevado a N, ou seja, a potência de base A elevada ao expoente N, ela é definida como produto de A, um total aqui de N vezes. E nós também definimos que A, ou seja, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo, ou seja, A elevado a 1 é igual a A. A gente lê esse resultado aqui, a potência de base A com expoente N, né, da forma A elevado a N. A potenciação, gente, nada mais é que a multiplicação de fatores iguais. Então, nós vimos lá que A elevado a N é a multiplicação de A vezes A, N vezes. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. 3 elevado a 5. Então, nós vamos multiplicar aqui o 3 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Multiplicar o mesmo número, a quantidade de vezes que está aqui no expoente. E aí, nós vamos obter o resultado de 243. Então, nós temos aqui que quando a base de um expoente ela é positiva, no caso aqui 3 é maior que 0, ou seja, positivo, quando a gente tiver essa base positiva, o resultado da nossa potenciação ele vai ser sempre positivo. Agora vamos ver um caso onde a base da nossa potência ela é negativa. Então, aqui nós temos um exemplo do menos 2. Menos 2, nós sabemos que ele é menor que 0, portanto, é um número negativo. Então, nós temos aqui, menos 2 elevado a 1, a gente viu que é ele mesmo, então, menos 2. Menos 2 elevado a 2, ou a gente pode dizer também, neste caso, menos 2 elevado ao quadrado, ok? Vai ser menos 2 vezes menos 2. Nunca esquecendo, gente, de colocar o número entre parênteses, ok? Então, esse resultado aqui vai dar para a gente mais 4. Aqui também, menos 2 elevado a 3 ou menos 2 elevado ao cubo, ok? Então, nós vamos ter aí menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, nós vamos multiplicar os sinais, nós vamos ter menos com menos, mais com menos, menos. Então, vai ser menos, multiplicando os números 2, nós vamos ter aqui menos 8. Da mesma forma, menos 2 elevado a 4, nós vamos ter aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Isso aqui vai dar para a gente menos com menos, mais, com menos, menos, com menos, mais. Então, mais 16, certo? Que é o produto de 2, 4 vezes. Vamos observar aqui, olha, que no expoente 1, nós tivemos menos 2. Para o expoente 2, nós tivemos mais 4. Para o expoente 3, nós tivemos menos 8. E no expoente 4, mais 16. Se a gente tivesse feito o expoente 5, a gente ia obter menos 32. Então, vocês podem observar que o sinal ele está alternando negativo, positivo, menos, mais. Então, quando a gente tiver uma base negativa, o resultado ele vai se alternar, ou seja, vamos olhar ali na caixinha roxa, ó. O resultado ele vai ser positivo quando o expoente for par. Então, a gente pode ver que nos casos do expoente 2 e 4, o resultado deu positivo, mais. E ele vai ser negativo quando o expoente for ímpar, como a gente pode ver nos casos de 1 e 3, ok?
Então, lembre-se sempre disso. Então, continuando, nós temos então que quando o expoente de uma potência de base não nula, ele é par, o resultado da potência vai ser sempre positivo, independente da base. Se o expoente ele é ímpar, então o resultado ele vai ter o mesmo sinal da base. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Se a base é negativa, o resultado é negativo, como nós acabamos de ver. Então aqui nós temos uma observação que nos diz o seguinte: se P e Q eles pertencem a Z, ou seja, são inteiros, e nós temos Q diferente de zero, então essa fração que a gente tem aqui, a divisão de P sobre Q, né, elevado à potência n, como que a gente pode reescrever isso aqui? Então, P sobre Q elevado a n, a gente pode separar isso, multiplicar P sobre Q n vezes. E da mesma forma, a gente vai estar multiplicando n vezes o P no numerador e n vezes o Q no denominador. Então, a gente pode reescrever isso como sendo P elevado a n sobre Q elevado a n. Então, assim, nós temos algumas propriedades sobre a potenciação. Então, sejam A e B racionais pertencentes ao conjunto Q, né? E M e N pertencentes aos naturais, que vão ser nossos expoentes. Então, nós vamos ter que o produto, considerando aqui a mesma base A e A em ambos, e M e N expoentes diferentes, quando a gente tiver o produto de duas potências na mesma base, aqui no caso a base A, nós vamos apenas somar os expoentes. Então, nós mantivemos aqui o A e vamos somar M mais N e calcular o resultado. Se a gente tiver a divisão, como a gente vai fazer? A divisão na mesma base, potência de mesma base com expoentes diferentes, né? Nesse caso aqui, M maior que N. Então, quando a gente tiver isso, nós vamos manter a base A e subtrair os expoentes, M menos N, ok? Lembrando que o A ele tem que ser diferente de zero, porque se trata de uma divisão. Quando a gente tiver o produto de expoentes A elevado a N, uma potência, e essa potência é elevado a um outro expoente N, nós vamos multiplicar os expoentes e vamos ter A elevado a M vezes M, ok? E quando a gente tiver, professora, bases diferentes, o produto de bases diferentes elevado a N, nós vamos elevar cada uma dessas bases a N, né? Ou seja, o N vai elevar o A e também o B. Então, nós vamos ter que A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Continuando, como quinta propriedade, nós vamos ter aqui que se A ele é um número entre 0 e 1, ou seja, por exemplo, 0,2, 0,5, né? Todos esses estão entre 0 e 1. Meio, certo? Todos vão estar entre 0 e 1. E M maior que N, isso vai implicar para a gente que A elevado a N vai ser menor que A elevado a M. Lembrando que A é um número estilo esses aqui que eu citei, entre 0 e 1. Uma outra propriedade que nós temos diz que se A ele é um número maior que 1, é um número positivo maior que 1, e a gente tem os expoentes M maior que N, então A elevado a M vai ser maior que A elevado a N. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um número maior que 1, por exemplo, o número 5. Então, nós vamos ter que 5 elevado M deve ser maior que N. Então, 5 elevado a 6 vai ser maior que 5 elevado a 2, ok? Então, a gente pode calcular isso. 5 elevado a 6
nós vamos ter aí 15.625. Isso vai ser maior que 5 ao quadrado, que vai dar 25, ok? A gente poderia dar um exemplo aqui também para o caso 5, né? Por exemplo, o número meio. Vamos pegar o meio aqui. Então, nós vamos ter aqui que meio elevado a 3 vai ser menor que meio elevado a 2, por exemplo, né? De fato, a gente tem aqui que meio elevado a 3 vai ser igual a 1 oitavo. Em compensação, a gente tem aqui que meio ao quadrado vai ser igual a 1 quarto, que comprova isso. Então, um exemplo aí para vocês, né, desses dois casos. Vou colocar aqui que são exemplos. Nós também temos uma outra propriedade aqui no item 7, que nos diz que A elevado à potência zero vai ser sempre 1. Então, todo número elevado a zero vai ser 1. Se a gente tiver 5 elevado a zero, é 1. 2 elevado a zero, 1. Todo número elevado a zero é 1. E uma última propriedade que nós temos aqui é que A elevado a menos N, eu vou reescrever aqui porque houve um erro de digitação. Quando a gente tem A elevado a menos N, nós vamos escrever isso como 1 sobre A elevado a N. Então, por exemplo, 6 elevado a menos 2. O que vai ser isso? 1 sobre 6 elevado a 2. Ok? Então, vamos continuar. Nós vamos ter também as potências de base 10. Então, uma situação particular que nós temos, tratando de potências, são as potências na base 10. Então, a gente tem que 10, eu vou até acrescentar um antes desse aqui, 10 elevado a zero, nós vimos que todo número elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo, que é 10. 10 ao quadrado vai ser 100, 10 vezes 10. Mas observem, olhem bem, 10 elevado a 1, a gente tem 10, 1, 0. 10 elevado ao quadrado, nós temos 100, que tem 2 zeros. 10 elevado ao cubo, nós vamos ter 1000, que tem 3 zeros. Então, isso vai valer para todas as potências de 10, né? Então, em geral, nós vamos ter que 10 elevado a n, ou seja, qualquer número natural, ele vai ser igual a 1 e uma quantidade aí de n zeros. A quantidade de zeros que ele está elevado aqui no seu expoente. Tudo bem? Então, vamos decompor um número na base 10. Nós temos aqui 324, o número 324, nós queremos decompor ele na base 10. Observem que nós temos aqui 4 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. As centenas, né, a casa das centenas, elas são multiplicadas por 100. A casa das dezenas, elas são multiplicadas por 10. E as unidades por 1. Certo? 100 é igual a 10 ao quadrado, como nós vimos. 10 é igual a 10 elevado a 1, ele mesmo, e 1 vai ser igual a 10 elevado a 0. Então, como que a gente vai escrever isso aqui, ó? Aqui, perdão, houve um erro aqui, é um sinalzinho de mais, ok? Então, nós vamos decompor isso de que forma? 3 vezes a potência 10 nas centenas, que é 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes, nós temos 4 unidades, vezes 10 elevado a 0. Então, a gente pode realizar esses cálculos aqui para vocês verem, ó. Vamos ter 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 4.
4 vezes 1 no caso, né? Então, realizando aqui, nós vamos ter 300 mais 20 mais 4, que é igual, né, ao nosso número procurado, 324. Ok? Então, muito bem, vamos continuar. Vamos falar agora sobre a radiciação. Então, a radiciação, ela é a operação inversa à potenciação. Então, nós vimos que a potenciação é o produto, né, de uma determinada quantidade de vezes de um mesmo número. A radiciação vai ser a operação inversa à potência, ou seja, ela vai ser a operação que nós vamos realizar quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma quantidade de vezes, ele vai dar um valor que a gente conhece, ok? Então, como que a gente escreve uma raiz de um número, né? Nós vamos ter aqui o símbolo do radical, que é esse símbolo que foi apresentado aí para vocês. O índice do radical, né? Ele vai vir aqui em cima. Então, nesse lugar aqui vai vir um índice, aqui nós temos o índice n. E nós chamamos de radicando o que vai estar dentro do nosso radical, ok? Então, aqui nós vamos ter o nosso n e aqui o nosso radicando aqui dentro, ok? Então, nós vamos ter aqui, podemos ler isso aqui como a raiz nésima de A, ok? Então, como que nós vamos ler isso aqui? Raiz nésima de A. Aqui eu coloquei nésima porque nós estamos aqui tratando de n, ok? Mas a gente poderia ter, por exemplo, a raiz quadrada de A, um 2zinho aqui, e aí, neste caso, a gente nem precisa representar o 2, basta escrever dessa forma aqui, sem o 2 aqui em cima. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma raiz quadrada de A. Da mesma forma, eu poderia escrever, né, uma raiz cúbica, no caso que eu peguei raiz cúbica de 3, certo? Um outro exemplo é raiz quinta de 6, ok? Então, alguns exemplos de raízes e como que a gente lê aí para vocês. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, observem. Raiz, quando não tem nada, então é sinal que é quadrada, raiz com índice 2, né? Raiz quadrada de 16, isso vai ser 4. Por que vai ser 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16, que é o número do nosso radicando que está aqui dentro. Ok? Então, por isso a gente fala que a raiz ela é inversa à potência. Ok? Da mesma forma aqui, ó, a raiz cúbica de 125 vai ser igual a 5. Por quê? 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, e isso vai dar o nosso radicando, que é 125. Ok? Vamos continuar, então. Então, aqui nós temos algumas propriedades da radiciação. Então, a raiz nésima de A elevado a n vai dar o próprio A, porque a gente pode cancelar esses expoentes, esses índices, e aí a gente vai ter o próprio A. Como exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. Então, nós podemos cancelar, pois é o mesmo índice, isso aqui vai dar 3. Quando a gente tem uma raiz de uma raiz, então a gente tem a raiz nésima da raiz nésima de A. Então, nós vamos multiplicar esses índices. Então, nós vamos ter aqui a raiz m vezes m de A, ok? Aqui, nesse caso, nós temos aqui n, raiz nésima de A vezes B. E aí, a gente pode separar e fazer o produto desses dois radicais. Então, nós vamos ter aqui a raiz nésima de A vezes a raiz nésima de B. Nós separamos e fizemos o produto disso.
Uma quarta propriedade que nós temos é para o quociente. Então, na divisão, se nós temos a raiz enésima de A dividido por B, nós também, como na multiplicação, podemos separar isso e fazer, né, a divisão 1 a 1. Então, nós vamos calcular a raiz enésima de A e dividir pela raiz enésima de B, ok? Então, agora, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre os múltiplos e divisores, que vão nos auxiliar em alguns resultados que nós vamos ter com potenciação e radiciação. Então, se a gente tem um número n pertencente aos naturais, ou seja, o pertencente ao conjunto composto por números naturais, nós vamos ter aqui a representação da divisão, né? Então, nós vamos ter aqui A vai ser o nosso dividendo, B vai ser o nosso divisor, Q vai ser o nosso quociente e R vai ser o nosso resto. E assim a gente faz a divisão, acredito que vocês já saibam, certo? Então, quando esse resto da nossa divisão de A por B ele foi igual a zero, nós vamos dizer que a divisão é exata. E quando isso acontece, nós podemos escrever A igual a um B vezes Q, certo? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, se a gente fizer essa divisão, nós vamos ter aqui 32 dividido por 4 vai dar 8, resto 0. Então, nós vamos poder escrever o 32 como 4, que é o nosso divisor, vezes 8, ok? Sem nenhum resto. Nesse caso, nós vamos dizer que A, ou seja, o nosso 32, é múltiplo de B, que é 4, ou ainda A é divisível por B, ou ainda que B é um divisor de A e B é um fator de A. E a gente vai representar dessa forma aqui, ou seja, B divide A, né? No nosso exemplo aqui, nós vamos ter que 4 divide 32, ok? Continuando. Então, como que a gente faz para encontrar os múltiplos de um número? Então, nós temos exemplo aqui dos múltiplos do número 3. Então, quando a gente multiplica o número 3 por qualquer número natural, nós vamos obter os múltiplos de 3. Então, assim, os múltiplos de 3, eles são 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 2, que é 6, 3 vezes 3, que é 9, e assim por diante. E todos esses números, eles vão formar o conjunto dos múltiplos de 3. Então, aqui a gente tem representado, né, como M3 vai ser igual o conjunto de 3 multiplicado por todos os números naturais. Então, para a gente encontrar os múltiplos de um número A, a gente vai fazer o produto desse número pelos números naturais, né? Então, nós temos aqui genericamente os múltiplos de A vai ser A, 2A, 3A. Vamos fazer um exemplo. Então, nós vamos ter que os múltiplos de 3 eu já fiz, os múltiplos de 2 vão ser 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui que os múltiplos de 2, vamos resolver isso aqui. Vai ser 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, e assim por diante, percorrendo todos os números naturais, são os múltiplos de 2. E como que a gente encontra, então, os divisores? Então, primeiro definindo, né, o que são os divisores, se a gente tem um número natural A, se D ele é um divisor positivo de A, então ele vai estar entre 1 e A, né? Ou seja, a gente quer achar os divisores positivos de 7. Então, eles precisam estar entre 1 e 7. Os únicos divisores de 7 são 1 e 7. Os divisores de 12. Então, todos os divisores de 12 que dividem 12, né? 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. Todos dão divisão exata. Então, todos são
divisores de 12, inclusive 12 ele mesmo, ok? 24 fizemos da mesma forma, listando aí os divisores de 24. Então, agora vamos ver sobre os números primos. Então, o número 1, ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Qualquer número natural n diferente de 0, 1, ele vai ter pelo menos dois divisores. Um, que divide todos os números, e ele mesmo. Então, todo número natural tem pelo menos dois divisores. Então, um número ele é dito primo se ele tem exatamente dois divisores, que é o caso, por exemplo, como nós vimos, de 7, que os divisores de 7 são... Então, nós temos que os divisores de 7 são 1 e 7. Então, ele tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, ele é considerado um número primo. Outros números primos que a gente tem, né? Então, nós temos aqui 2, 3, 5, 7, entre outros, né? Tem uma lista aí, vocês podem pesquisar também como curiosidade, de números que só dividem por si e por 1. Um exemplo aqui, o número 23, também é um número primo, ele só divide por 23 e por 1, ok? Se um número natural diferente de 0, ele não é primo, então ele é composto, ok? Então, se ele tem mais de dois divisores, ele é dito composto, como exemplo aqui, 21, a gente pode escrever ele como 3 vezes 7 e também como 21 vezes 1, ok? Temos outras maneiras de escrever aquele número, então ele não é primo. E a fatoração, o último tema da nossa aula de hoje, vamos fatorar, né, um dado número em fatores primos, que são os números que a gente acabou de ver. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos começar aqui, a fatoração nada mais é que uma divisão. Então, nós vamos escrever 324 aqui em cima, que é o número que a gente quer trabalhar, e fazer essa linha aqui vertical. Então, nós vamos começar essa fatoração dividindo pelo menor número primo, sempre testando o 2, ok? Somente se não for divisível por 2, aí nós vamos passar para o segundo número primo, que é o 3. Então, vamos ver como foi feito isso, olha. 324 é um número par. Se ele é um número par, a gente sabe que ele é divisível por 2. Dividindo 324 por 2, nós vamos obter esse número aqui embaixo, que é 162. Novamente, é um número par, então ele divide por 2. Dividindo por 2, nós vamos obter o número 81. 81 é ímpar, então não é divisível mais por 2. Então, nós vamos passar para o segundo número primo, que é o número 3. Vamos olhar se ele é divisível por 3. 8 mais 1 é 9. 9 é divisível por 3. Então, a gente sabe que 81 é divisível por 3. Dividindo 81 por 3, nós vamos ter o resultado de 27. 27 também é divisível por 3. Vamos ter o resultado de 9, que é divisível por 3. Vamos ter 3, dividindo por último por 3, que é igual a 1. Agora, observe, então, que 324... ele vai ser o produto de 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Todos esses números da nossa coluna à direita aqui, multiplicados, como eu escrevi aqui. A gente pode escrever esse resultado em forma de potências, que a gente viu que são o produto de um mesmo número. Então, nós temos aqui, olha, 2 números 2 e 4 números 3. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Então, a gente pode dizer que 324 é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 4, ok? E se a gente quiser calcular a raiz de 324, o que essa fatoração vai nos ajudar? Nós vimos lá que 324... neste caso aqui, gente, é raiz quadrada, ok? Quando não tem nada, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 324. Como que a gente vai calcular isso? A gente pode reescrever 324 com os fatores primos da nossa fatoração.
Então, 324 vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, certo? Como nós estamos aqui tratando com o índice 2, a gente sabe que numa raiz quadrada, se a gente tem um número A, quando a gente tem o mesmo índice aqui, elevado ao mesmo índice da nossa raiz, esse resultado é o próprio A. Então, o que é vantajoso para a gente? A gente sabe aqui, ó, que 4 nada mais é que a gente separar, né, na mesma base e elevar ambos ao quadrado, 3 aqui neste caso, certo? E quando a gente multiplicar isso aqui, a gente vai somar os expoentes, como nós vimos lá nas propriedades. É muito importante vocês fixarem as propriedades. Então, eu separei aqui, escrevi 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O índice é 2, então a gente pode cancelar todos estes índices. Vai restar para a gente 2 vezes 3, que é igual a 18. Então, assim, a gente tem que a raiz quadrada de 324 é igual a 18, ok? Fixem as propriedades, voltem a assistir novamente a aula, ok? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês, fatorando o número 243 em fatores primos. Observem que neste caso aqui, o 243, ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Então, nós vamos começar essa divisão com o segundo número primo, que é o 3, ok? Então, dividindo 243 por 3, nós vamos ter 81. Dividindo 81 por 3, nós vamos ter 27. Dividindo por 3, nós vamos ter 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, a gente já viu que a gente pode reescrever 243 como o produto dos números, né, obtidos nessa segunda coluna aqui, que são os nossos números primos, fatorando em números primos. Então, nós vamos ter aqui que 243 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, que é igual a 3 elevado à quinta potência, elevado a 5. Novamente, se a gente quiser descobrir a raiz, neste caso aqui eu coloquei duas raízes. A raiz quinta de 243, e nesse caso a gente substituiu 243 por 3 elevado a 5 e simplesmente cancelou os índices, obtendo 3. E um outro caso seria quando a gente quisesse a raiz quadrada de 243. A gente sabe que 243 é 3 elevado à quinta, então eu substituí aqui. 3 elevado à quinta, eu posso reescrever isso como 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Porque quando eu multiplicar isso aqui, é a mesma base. Então, eu somo os expoentes, vou ter 2 mais 1, que é igual a 5, ok? Então, observem aqui que aqui eu tenho o expoente, o índice 2 da nossa raiz. Eu posso cancelar com este primeiro 3, eu posso cancelar com o expoente do segundo 3, mas o terceiro 3, ele não tem o expoente 2. Então, eu não cancelo ele, deixo ele aqui, dentro da raiz. Então, quem vai sair da raiz? O primeiro 3, que está aqui, e o segundo 3, que está aqui. O último 3, ele vai ficar dentro da raiz. A gente pode multiplicar aqui os 3 vezes 3, vamos obter 9, raiz de 3. E ele continua aqui dentro da raiz, fica dessa forma o resultado, ok? Então, por hoje é só, nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, voltam, revejem a aula, revejem as propriedades, ok? Qualquer dúvida, deixem nos comentários dos vídeos do YouTube. Também estamos no Instagram. Entre em contato com a gente também pelo WhatsApp. Nós estamos tirando dúvidas. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço, até a próxima aula.